Graça e paz, irmãos. Happy Sabbath, feliz sábado. Por falar em Happy Sabbath, eu descobri nesse mês novos versos cantados em inglês. Quem sabe assim é uma boa ajuda para você aprender inglês. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as His divine power hath given unto us. Com sotaque asiático. Pois é, nós vamos falar aqui do que aconteceu nesse mês de março de 2025, resumido, compactado, novidades MV. Estou aqui trabalhando no castelo, reparando umas brechas, preparando para a pintura. Um dos lados eu já pintei de verde para ficar justo camuflado entre as árvores. E essa fachada eu vou querer que fique branca quando um dia eu tiver os fundos necessários para comprar umas latas de tinta. Mas é que agora é um bom momento para fazer isso, porque está numa trégua o bananal. Eu costumo cuidar do bananal de limpeza mesmo, extração de mudas e brotos, de abril até setembro. Então, antes que eu comece, esse é o momento ideal para fazer alguma coisa que eu queira de reforma, alguma coisa maior aqui. Gravamos o hino no Armagedon, nesse mesmo lugar aqui com essas rosas. Rei dos reis, Senhor e Redentor, povos ajoelhai. Coloquei as partituras das 4 vozes, piano, playback, kit de voz, tudo nesse link aqui. Você pode estar baixando para ensaiar com o seu quarteto. E como é que você fez essa imagem, Daniel? Bom, primeiro passo, escrevi isso para o ChatGPT. Jesus cavalgando sobre as nuvens, com hostes de outros cavaleiros de branco sem asas atrás. Aí gerou essa imagem. Daí pedi para um jovem que tem um Photoshop mais recente, que tem um preenchimento generativo, para remover esses seres alados aqui ao redor e colocar as cores. E aí posicionar as coroas na cabeça de Jesus, uma coroa dentro da outra. Isso é difícil, o ChatGPT não conseguiu criar isso, o Google não tem Jesus com muitas coroas, uma dentro da outra, diz Ellen White. Aí eu fui para o app Runway ML para animar. Qualquer imagem que você coloca lá, é pago, né? Dá para animar. Primeiro animou com esse defeito aqui, ó, da mão de Jesus sumindo. Aí na segunda tentativa deu certo. E ontem à noite eu descobri o que significa a espada que sai da boca de Jesus, o que é meio difícil de retratar a imagem. Mas Isaías 30, verso 31 diz assim, ó: pois com a voz de Jeová o assírio será castigado, que feriu com a vara. Ou seja, o assírio feriu com a vara, será ferido com a espada. O assírio é o que vem do norte, retrata a mão forte do Estado sobre o povo de Deus. Quer lutar o Armagedon. E o mundo já está preparando as suas armas. Ó, a Europa separa 800 bilhões de euros. Sabe o que é 800 bilhões de euros? Não é reais. Para armamentos, depois da briga de Trump com o presidente da Ucrânia, para mover a Europa, porque então agora estaria sozinha para se defender da gigantesca Rússia ao lado. Vejo nisso o plano de Satanás preparando o armamento para o Armagedon. Né? Já isso aí tem que ser antecipado. Aqui você vê um verdadeiro exército de drones. Será que tem alguma relação com Apocalipse 9, onde numa das trombetas descreve milhares de seres atacando pessoas? Bom, no Armagedon provavelmente também vão tentar usar esse tipo de arma, a não ser que Deus faça uma redoma em volta do povo de Deus. Isaías 4 diz assim, ó, que Deus armará uma defesa, forçando assim os agressores a recorrer aos cavalos árabes ali no Oriente Médio. Porque lá em Ezequiel diz que eles vêm montados em cavalos, em Apocalipse também diz que Jesus vem montado em cavalo, né? Nascendo sobre nós assim o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Amém? Vamos lá. Então, o site da Bíblia White também, não o app, mas o site agora tem uma versão alternativa, né? Que é a versão WordPress.
é só escrever um WP. bibliawhite.org tem essa opção lá embaixo, se não estiver carregando, ou é só colocar wp.bibliawhite.org. Se você tem um navegador mais antigo, não carregava o texto aqui no site da Bibliawhite, porque a versão oficial continua sendo com a tecnologia Flutter. A Ellen White diz: a Bíblia, com suas preciosas gemas da verdade, não foi escrita para os sábios somente. Ao contrário, destina-se ao povo comum. E a interpretação que lhe dá o povo comum, quando auxiliado pelo Espírito Santo, harmoniza-se melhor com a verdade como é em Jesus. Porque você pode pensar assim, negócio de Armagedon, Oriente, não sei não, viu? Seria bom ver algum estudioso para ver, né? Então harmoniza-se melhor a interpretação que os leigos dão, que não foram corrompidos, incapacitados pelas escolas dos rabinos. Onde é que os maiores mestres desse mundo estudaram? Foi em casa, né? Só com a palavra está escrito e natureza e as lições do dia a dia, lições objetivas e da natureza. Temos uma coleção aqui nesse link, né? Uma apostila com mais de 500 lições da natureza e lições objetivas que eu colecionei quando eu tinha lá meus 20 anos de idade. Nos meus 20. A Bíblia destina-se ao povo comum e a interpretação que lhe dá ao povo comum, quando auxiliado pelo Espírito Santo, harmoniza-se melhor com a verdade como é em Jesus. Agora isso ali é um tucano, gente. Está escutando? O tucano, ele gosta de comer do ninho dos passarinhos e ir lá comer os ovos, sabe? E aí ele às vezes apanha dos outros passarinhos, voam atrás dele, bicam. Ele é bonito por fora, né? Por fora, bela viola, mas e por dentro? Pão borolento, bolorento. Borolento. Tem gente que fala bicarbonato de sódio. Não é bicarbor, não é bornato, é bicarbonato, vem de carbono, bicarbonato. Eu me pego muitas vezes corrigindo outras pessoas para ajudar nisso aí. E por falar em ajudar outras pessoas, muitos procuram irmãos, né, para desabafar, para contar os seus pesares, mas Ellen White diz assim, ó: desonramos a Deus ao buscarmos alguém que pensamos compreender o nosso caso para ajudar-nos. Não nos deu Ele o seu Filho unigênito? Não está Cristo bem perto de nós e não nos dará o auxílio de que necessitamos? Isso não quer dizer que a gente não vai ajudar, e como na história do bom samaritano, né, os outros, né, vamos ajudar, mas o fato é que desonramos a Deus. A pessoa está desonrando a Deus e vou ajudar ela a não mais desonrar a Deus, a começar a buscar auxílio do alto. É por essas questões, né, de problemas psicológicos e de saúde que as empresas estão começando a contratar, em vez de pessoas, inteligência artificial e mesmo robôs. Olha só o que é possível já no campo da robótica, robô andando com essa flexibilidade aqui. Olha só o robô andando de bicicleta. Tem tempestade à frente. Aqui, fortes tempestades de raios eletrificando os céus de Atlanta, Geórgia. Lá eles não falam Atlanta, eles falam Atlanta. Bem estranho, né, pra gente aqui.
terminei o projeto Noé, com o consentimento do produtor, traduzindo esse vídeo aqui, que você conhece nos dias de Noé. Agora passei para uns 70 idiomas, tá? Coloquei na página respectiva de cada idioma, você pode ver aqui no site congressomv.org, em cima lá nesse globinho tem a relação de idiomas. ที่สามารถปกป้องผู้รับใช้ของพระองค์จากน้ำที่มีพายุโดยความเชื่อโนอาห์ได้รับการเตือนจากพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เห็นจึงเกิดความกลัวและเตรียมเรือโนอาห์ É que estou traduzindo o livro Grande Conflito, onde no Google Tradutor é possível traduzir documentos. Nos que é possível, esse botão aqui traduzir fica ativado, senão ele fica desativado. Aí apareceu o idioma latim. E eu fiquei pensando, será que eu traduzo para o latim? Porque ninguém fala latim de língua materna, língua primária. O clero católico usa o latim para fazer suas missas, né? E eles conseguiriam ler latim. E eu pensei, será que eu traduzo ou não? Aí lancei essa enquete aqui. O que você acha? Devo traduzir o Grande Conflito para o latim? Menos da metade acha que sim, é o livro ideal para eles, né? Vai que eles leem. E um pouco mais da metade acha que não, que é para colocar meus esforços em coisas mais promissoras, porque cada um deles também fala o seu próprio idioma, francês, italiano, português, inglês. O Papa quase morreu e é uma miniatura, né, de receber ferida mortal e recuperou. Mas nós, como outros ministérios também, demos a nossa versão de Apocalipse 17, então está aqui, né? Já fizemos vários seminários de Apocalipse 17 no Congresso MV e agora no contexto da Nova Luz lancei a minha versão, que se diferencia das principais, não tanto na questão das cabeças, né? Que começa em Babilônia, mas na questão dos 10 chifres, entre cabeças e chifres. Agora, já pensou se o próximo Papa for americano? Quando o Papa Bento XVI se tornou Papa, eu me lembro que os alemães vibraram demais. Essa manchete aqui, ó, reflete isso. Nós somos Papa! A reação americana seria a 10ª potência. Segundo o autor Gerhard Paderatz, que escreveu livros sobre os Estados Unidos, né? Isso aí seria para eles demais e combinaria perfeitamente com a imagem de a segunda besta que emerge da terra estar fazendo homenagem ao papado, né? Seria como uma luva, ia cair nos planos e tem um bom candidato para Papa americano por aí, viu? O cardeal Timothy Dolan. É um cardeal americano muito conhecido e influente dentro da Igreja Católica, arcebispo de Nova York e tem sido uma figura proeminente na Igreja Católica dos Estados Unidos, além de ser um dos cardeais mais mencionados em especulações sobre um possível papado, diz o ChatGPT. Ele é respeitado por sua habilidade de comunicar a doutrina católica de maneira acessível e por sua abordagem pastoral. Ellen White diz o seguinte, ó, o decreto que será promulgado contra o povo de Deus há de oferecer muita semelhança com o de Assuero contra os judeus nos dias de Esther. Então, será que nós temos alguém como Assuero, um conselheiro do rei, né, ao lado de Trump ali, que a gente sabe que o decreto vai vir dali? Será que tem um Amã também lá, né, que agora não parece ser, que até isso é mais perigoso ainda? As simpatias das pessoas mais religiosas, conservadoras no mundo estão do lado deles, né? Então isso dá um poder de alavanca tremendo, né? E os piores inimigos vão ser aqueles que professam piedade. Então, Ellen White diz que o decreto vai ser parecido com o que foi proclamado ali por Assuero contra os judeus. O livro de Esther não nos traz o texto do decreto em si, mas no livro, o resto de Esther, que faz parte dos apócrifos, ali sim, traz o texto do decreto em si. Então você compreende mais esse motivo porque os sábios dos últimos dias devem entender o livro escondido. Ellen White diz isso nesse texto aqui, ó. Vi que os apócrifos são um livro escondido e que os sábios dos últimos dias devem entendê-lo. Você pode baixar aqui esse livro nesse link, tá? O resto de Esther. Gente, olha só que interessante. O nome Jesus aparece centenas de vezes na Bíblia
só que a menção de número 666 é justamente, não é Jesus Cristo, é um Jesus falso, é um falso profeta. Atos 13, verso 6, acharam um certo mago, falso profeta, judeu chamado Bar-Jesus, que significa filho de Jesus. Jesus era um nome comum, então não era só Jesus Cristo que tinha esse nome. E, gente, olha só a mais recente de Diop, o líder mundial de liberdade religiosa. Olha só o que ele diz sobre Roma, sobre o Vaticano, sobre o papado. Diop. For example, for religious liberty, everybody knows that during the Middle Age, the Catholic Church did not live according to that principle. But to be fair to the Catholic, it changed in 1965, when they have the Second Vatican Council, because they made a declaration for religious liberty. So this is why we cannot slander Catholics just to say, oh no, they are against. Yeah, historically, because of the Inquisition and so forth, it was terrible, and the Catholics were not a model. But that changed in 1965 with the document Dignitatis Humani, for example, a beautiful text, by the way, on religious freedom. So in other words, Adventists have to be educated also in what is happening in the world, so that we will not slander people, not knowing their contribution. Temos mais a temer de onde mesmo? Essa noite diz o seguinte: os defensores do papado afirmam que a igreja foi caluniada e o mundo protestante inclina-se a aceitar essa declaração. Muitos insistem que é injusto julgar a igreja de hoje pelas abominações e absurdos que assinalaram seu domínio durante os séculos de ignorância e trevas. Desculpam sua horrível crueldade como sendo resultado da barbárie dos tempos e alegam que a influência da civilização moderna lhe mudou os sentimentos. Exatamente o que Diop está defendendo. E esse anjo também diz que o papado é exatamente o que a profecia diz ser. E apresentamos também agora em março o tal do Pergaminho da Guerra, de Qumran. É interessante ler o que eles pensavam antes de Cristo sobre como seria o Armagedon, porque ele se refere a Gog, se refere aos Ziquitim, Daniel, finalzinho de Daniel, está bastante presente lá, Daniel 11 e 12. Ali vemos como os judeus mais dedicados nas cavernas do deserto da Judéia interpretavam a profecia da guerra de Gog que vai travar contra o povo de Deus. Você vê aqui no nosso vídeo, nós lendo o texto na íntegra. Gente, as maritacas chegaram e vamos então rapidinho finalizando a transparência no uso dos dízimos desse mês. Olha só o que entrou na conta da OMM e me foi relatado pelo celular aqui os dízimos, o valor inicial de cada contribuinte. Muito obrigado. Aí entraram R$ 6.400 nesse mês. Como nós temos usado, anúncios YouTube, R$ 9.000. Olha aqui rapidinho o relatório dos anúncios. Tantas impressões, visualizações a quem assiste pelo menos 30 segundos e tantos cliques nesse mês, tá? 5.300, edição de mais de 60 vídeos do Projeto Noé e outros do MV, tá? R$ 5,00 por minuto de edição. Inscrição da Campal, nossa família está indo lá pela graça de Deus. E nova contratação para renovar bug do app da Bíblia White. Tá? Já falei sobre isso. Tradução do Grande Conflito, 31 idiomas. Até agora, e-book em 3 formatos. Mensalidades do Radiant, que são as traduções do vídeo. Navegação da Bíblia White. Isso aí, fonte e teclado para a gente gravar o Armagedon, que a gente emprestou um teclado, então a fonte a gente está consertando para eles. Navegação por arrastar o dedo nesse site aqui alternativo. Agora você pode passar o dedo e já folheia para o próximo capítulo. Tradução de
não no app, mas nessa página wp.bibliowide.org. Tradução de alguns grandes conflitos a idiomas exóticos, andamento, conta e alguns gastos secundários aqui, como edição de imagem de Jesus sobre o cavalo, que eu paguei para aquela pessoa usar o Photoshop, que eu não tenho, nem consigo instalar porque não roda no meu computador, que é mais antigo. Tarifas de banco e tal, metade. Voltamos a contratar o ChatGPT para edição de imagem, também para a Betsy, não edição, mas geração de imagem. Para a Betsy também usar nos seus estudos bíblicos que ela tem feito por uma amiga e também para um público judeu. Então, total quase 20 mil reais. Gastamos bem mais do que entrou e estamos chegando perto do zero, mas eu sei que Deus vai prover para que a gente possa manter os anúncios ligados, tá? Porque senão eu vou ter que dar uma pausinha nos anúncios aí e esperar novos fundos chegarem para a gente poder alavancar os anúncios para todo mundo, tá bom? Deus sabe o que faz e na hora certa Deus está guardando. E oremos para que, enquanto os anúncios estão rodando, Deus sabe quais são as pessoas que faltam para finalizar a obra, para ouvirem a advertência, a pregação da mensagem, né? Então, oremos para que as pessoas certas possam ver esse anúncio e ser confrontados com o Evangelho e assim, e também quando assistirem, que Deus perdoe os pecados deles, para que eles possam ser tocados e parar para assistir o anúncio, né? E a oração é fundamental nisso aí. Isso, maritacas, parabéns, ficaram quietinhos até agora. Se quiserem agora podem começar a cantar, sem problemas, tá bom? Bom dia para vocês. Gente, choveu essa madrugada, mas só que agora parou de chover minutos antes de começar essa gravação. Deus seja louvado. E ele ficou sem chover até agora porque eu quis gravar em frente a essas rosas. As rosas representam não só a rosa de Saron, que vai vir nos libertar, mas também os diademas, os troféus que Deus vai dar. Jesus vem com muitas coroas, a meu ver, porque algumas dessas coroas ele vai entregar para algumas pessoas antecipadamente já, quando ele vem pela primeira vez, no Armagedon, porque no segundo retorno, que é depois, ele só aparece com uma coroa. E as outras, a meu ver, ele já entregou para algumas pessoas, que diz lá em Zacarias para quem que é, alguns nomes simbólicos, Elém, acho que Tobias, essas coroas são para eles. Coloca primeiro na cabeça de Josué, o sumo sacerdote, que é Jesus, né? Aí ele vem e entrega a coroa e diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Fica firme até o meu segundo retorno, que vai ser em breve, depois das pragas. Que Deus te abençoe, feliz sábado. Amém e amém para vocês. No Armagedon, Gog, o rei do norte, avançará ao monte santo e glorioso. Mas virá seu fim, sem qualquer socorro, porque Miguel se levantará por nós. Seu nome é fiel e verdadeiro, Rei dos reis, Senhor e Redentor. Povos ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, louvai, cantai a Jeová, Adonai, dai glória a Deus, fiéis e justos são os atos seus. O falso profeta, a bestia, as suas hostes, reunidos no Oriente a lutar. Ambos serão presos, lançados para dentro do lago que arde com fogo a queimar. Os outros
todos serão mortos pela espada divina. As aves se fartarão no banquete então.